Então, pessoal, de novo, né, vamos falar aqui um tema rapidinho de interesse nosso, que são as fugas psicológicas. Muitos de nós que temos principalmente a síndrome do pânico e outros distúrbios também, que cabe a todos, né, a gente sem perceber, inconscientemente, a gente tem atitudes, gestos, palavras que nos levam a fugir da realidade que nós temos, mas que na nossa cabeça a gente cria uma e a gente insiste a trabalhar nela, embora as outras pessoas tentem nos mostrar que estamos assim, que somos assim, a gente insiste em não aceitar. Hoje eu vou falar disso. O que nós fazemos para caracterizar a fuga psicológica? Então nós sabemos que a nossa história é mais ou menos parecida, né? A gente tem o diagnóstico de doença, começa a ter os sintomas, vai nos médicos, os clínicos, os cardiologistas falam que não temos nada, nos encaminham para o psiquiatra e ele fala que nós temos um distúrbio, ou síndrome do pânico, uma ansiedade, ou um toque, um ataque, uma depressão, já prescreve o remédio, né? E fala que nós não temos nada no corpo. O problema nosso é psicológico. A história, geralmente nossa, da maioria, começa assim, né? Então, até aí, até nós irmos ao médico, o médico falar que nós não temos nada no corpo, as pessoas que estão perto de nós direcionam a atenção, mostram um certo cuidado, né, nos tratam com uma certa deferência, por conta daquela suposta doença no corpo que nós possivelmente teríamos. A partir quando o médico fala que nós não temos nada no corpo, essa preocupação das pessoas próximas, dos familiares, né, já vai ficando diferente. Geralmente, quando a gente tem os sintomas ou tem as dores, as sensações, e nós divulgamos isso para a parentela, geralmente a gente ouve assim, isso é frescura, isso não é nada, né? Você está ficando doido. E nos ignoram e saem e deixam a gente com aquilo que a gente está sentindo. Então, inconscientemente, a maioria das vezes, agora estão os casos conscientes, mas a maioria das vezes, né, sem perceber, inconscientemente, a gente começa a querer achar situações, falar coisas, criar circunstâncias para chamarmos a atenção das pessoas, né? Quando uma pessoa fala, você está fazendo isso para chamar a atenção, às vezes ela fala com um tom de crítica, mas no fundo, né, se a gente se auto-observar, ela tem razão. Porque no fundo a gente quer chamar a atenção para nós. Porque até então as pessoas já não estão nos olhando mais, já não estão dando aquela atenção mais, já não estão nos dando aquele carinho, né? Que a gente... Isso aí é típico das dependências afetivo-emocionais, né? Aí o que a gente cria? Por que a gente faz isso? Para chamar a atenção. E o que a gente cria? Aqueles sintomas, aquelas sensações, isso vai nos causando ansiedade, quando as pessoas não nos veem e não nos percebem, isso vai nos causando mais ansiedade, que vai gerando sintomas. Aí o que nós fazemos para fugir, para confirmar essa nossa insistência em sermos observados? Aí nós criamos coisas assim, situações que dentro do comum, dentro do regular, dentro do inteligível, a gente não faria. A gente afere pressão toda hora, né? E fala para o outro que a pressão está aumentando e que está sentindo, né? A gente entra nas redes sociais para fazermos a conferência que se tem outro ou não sentir. Isso é fuga.
Porque as pessoas não estão nos aceitando aqui, a gente vai buscar no outro, em outro lugar, alguém que nos aceite. Isso é fuga, chama fuga psicológica. Né? E a gente faz coisas, se a gente pensar bem, dentro do racional, que para o racional seria uma coisa ridícula, né? Para a gente é normal. A gente ficar indo em pronto-socorro toda hora, ir no vizinho pedir o aferidor emprestado, ficar entrando nas redes sociais toda hora, né? Ficar ligando para o marido, para a esposa, falando o que está sentindo. E tem inúmeras outras situações que a gente, como fuga, vai criando e isso vai aumentando. E quanto mais vai aumentando, mais coisas fora do inteligível, do aceitável a gente vai fazendo. A tal ponto de sermos ridicularizados. A pessoa fala, eu estou com medo de almoçar. Estou com medo de comer e passar mal. Onde está que doença tem que a gente não pode comer? A pessoa ficar muito tempo sem comer, ela morre. Ah, eu estou com medo de sair e passar mal. Isso é fuga, está fugindo da realidade. A gente quer viver uma vida paralela àquela do normal, né? A gente está vivendo uma situação, quer viver uma vida paralela, fora do normal, para as pessoas nos observarem, porque a gente já captou que dentro da normalidade ninguém vai nos observar mais, não é? Então, isso é fuga, a gente está fugindo de enfrentar a realidade. E a gente cria na nossa cabeça, ficticiamente, situações que fogem do inteligível, do imaginário de qualquer um. Né? Esse negócio de ficar deitado o dia inteiro, como se, eu senti mal, vim deitar. Como se deitar fosse resolver. Eu senti mal, eu não vou nem tomar banho. Assim, o normal, né, para quem está doente, é ir ao médico. Então, a forma maior que a gente percebe que isso é uma autoafirmação, que a pessoa quer mostrar alguma coisa para alguém, ela fala assim, estou sentindo mal, estou sentindo todos os sintomas, acho que estou sofrendo uma coisa, um colapso, um infarto, ou outra coisa parecida. Aí você fala assim, vai no médico. Ela fala, não posso, não vou. Aí ela arruma 1000 desculpas para não ir. A desculpa mais recente agora é porque se no médico tá lá o coronavírus e ela corre o risco de pegar o coronavírus. Mas se a pessoa está com a doença grave, dependendo do que esteja lá, ela tem que ir. Ou chamar um socorro, ou qualquer coisa qualquer. Então fica assim muito evidente que são essas fugas, né, próprias de quem quer chamar a atenção. A gente foge da realidade normal, do considerado, né, normal, para que alguém nos veja, para que alguém nos observe. E o mais difícil disso aí, o que é? Não é nem aquilo que a gente sente, que a gente sabe que sente, está sentindo mesmo, né? Não é mentira, não. O psicológico atinge uma forma que ele vai causando sensações no corpo para quem está sentindo, para quem sofre, está sentindo. Para o outro lá, o médico falou que não tem nada, então para o outro a gente está falseando. Mas o que inconscientemente a gente aproveita disso para chamar a atenção. Agora, o mais difícil não é nem isso. O mais difícil para quem sofre é admitir isso. Admitir que inconscientemente ele está fazendo algum movimento para que a atenção volte para ele. Por isso que muitos de nós passamos. E olha o tanto de vexame que a gente passa, as pessoas falam coisas indevidas, que a gente não precisava ouvir. E outra verdade que tem que ser dita, que todas as pessoas que captam isso, observam e tentam mudar ou mudam, geralmente elas equilibram, elas saram, elas pelo menos um equilíbrio relativo ela tem. Então, é nesse sentido que eu quero falar. Tem muita contestação quanto a isso, primeiro porque as pessoas não admitem, né, que tem esse tipo de fuga, de fugir da realidade, sair de uma coisa inteligível, inteligente,
que é aceitável, né? Quando eu falo inteligível, é uma coisa aceitável dentro do contexto, né? Porque é inconcebível você, né? Para a gente não é, mas para o outro, para a maioria da população, você ir no médico hoje, fazer uma bateria de exame, e o médico falar, oh, você não tem nada no corpo. Você é mais sadio do que eu. Já vi muitas pessoas falar isso, o médico falar isso para a pessoa. Ah, tá bom, pegou o resultado. Quando é amanhã, tá do mesmo sentido, sentindo as mesmas coisas e já querendo buscar outro médico e falando que o médico que ela foi é burro, que os exames estão errados, que os aparelhos provavelmente estariam estragados. Quer dizer, é porque a pessoa está fugindo de aceitar que ela tem uma doença psicológica. Porque até hoje a gente encontra pessoas que têm esse tabu com relação às doenças psicológicas. Não aceitam, porque se aceitarem, tem que procurar um especialista. E quem procura um especialista, geralmente é taxado de doido. Então, são essas bobagens, essas fugas, bobagem no sentido assim, de não aceitar a doença e de assumir que realmente tem um problema psicológico e precisa desviar a atenção para quê? Focar a atenção, direcionar as armas para a ciência, ou o que for, dar para buscar o equilíbrio naquela doença psicológica. Aí a gente entra num ciclo, né, irracional de atitude, pensamento, palavra, né, e vai virando, infelizmente, virando meio de chacota, de gracejos da família, dos amigos. E aí eu falo, mas fulano afasta de mim. Aí entra a autopiedade. Ninguém me suporta, ninguém me tolera, eu falo, fulano me ignora. Mas, gente, pensa bem, né? Eu falo porque eu vivenciei isso, eu gosto de falar isso, porque às vezes a pessoa fala, esse cara fala que sentiu, mas ele não prova que ele sentiu. Ele fala que teve essa doença, mas olha bem, coloque-se no lugar das pessoas. Como é ruim você chegar num lugar ou alguém te chamar e só falar de doença, e de tristeza, e de acidente, e que tá assim, e que tá assado. Essa fuga psicológica que todos nós temos, quando estamos no pico, no auge da doença, né, ela nos deixa pior ainda, porque a gente não sabe que quanto mais a gente fala, que quanto mais a gente manifesta aqueles sintomas, aquelas reclamações, mais o nosso psicológico vai enchendo disso. Por isso que a gente não sai desse ciclo que a gente cria. Entendeu? Então, umas dicas que eu daria e que eu uso em mim, e que eu usei e que eu uso ainda, é evitar isso. Acreditar na medicina. Eu bato nisso todos os meus textos, todos os meus vídeos. Acreditar na medicina. Pronto. Então, se não está no corpo, eu preciso buscar a origem disso no psicológico, como sugere a ciência. Né? Então, se é psicológico, se eu vou sentir alguma coisa, é porque o meu psicológico não está totalmente equilibrado. Eu preciso equilibrar. Então, é arrumar maneiras de sair disso, de tirar os pensamentos intrusivos que a ciência fala. O que é pensamento intrusivo? Ficar repetindo coisas negativas, doentias, né? Ruins. Trocar isso por coisa boa, por uma coisa mais elevada, fazer uma leitura mais edificante, que nos eleve, que nos tira da mente aquela coisa repetitiva de negatividade. Né? Essa é uma das formas de sair. Mudar a nossa rotina. Porque se a gente observar a rotina do ansioso... E outra, que eu ia me esquecendo. Geralmente, para suprir isso, para cobrir essa coisa, deficiência na nossa mente, que fica nos falando de negatividade, nós buscamos fugir dos excessos. Ou excesso de trabalho,
que aí já entra o toque, né? Que a pessoa fica com toque, ela tem que fazer limpeza em tudo, ela tem que arrumar a mesa em tudo, não pode ficar um livro fora assim do contexto que você tem que arrumar, o quadro está na parede assim, parece que está 1 milímetro torto, você olha lá, a pessoa vai procurando coisas para fazer, para ocupar a mente, né? Quer dizer, para fugir daquilo que ela precisa enfrentar, né? Aí entra nas outras manias, que a gente já falou dos 3, 4, 5 últimos vídeos, mas a gente vem falando, que dos excessos na alimentação, na bebida, no cigarro, tem outras pessoas que entram em outros tipos de droga, né? Excesso no sexo, ou às vezes a pessoa deixa, né, da parte sexual, perde a vontade, né? Mas aí o que é? É tudo uma forma de esconder, de não admitir aquela fragilidade psicológica que tá perturbando a origem da coisa. Sem perceber que fora isso, a pessoa vai adquirindo outras manias e outros distúrbios psicológicos. E vai virando aquela coisa assim, vai criando aquele, né? Se a bola de neve era pequenininha, ela vai crescendo com essas atitudes nossas. Por quê? Quando a pessoa é diagnosticado com um distúrbio de ansiedade e que ela começa a buscar situações para fugir, para admitir aquilo. O exemplo, ela começa a fazer as coisas, fazer. O dia para ela, se tivesse 48 horas, era pouco. Porque ela está fazendo uma coisa aqui, está limpando aqui, limpa a casa umas 3, 4 vezes no dia, lava as louças com álcool em gel. Agora, mais aí, antes da pandemia, eu já via casos de pessoas que passavam álcool em gel na louça. Hoje em dia, de certo, ela passa até na telha. Não é? Mas é o que é? Aí já entra o toque. Porque o toque é transtorno obsessivo compulsivo. É aquele negócio que a pessoa tem compulsão de fazer as coisas. Mas é justamente para quê? Já para esconder, né, para fugir daquela situação anterior de ansiedade, né, que ela não quer admitir e está fugindo dela. E assim, pessoal, a gente vai criando outros. Quando você não encontra, não acha, ou você não resolve enfrentar a raiz da coisa, onde começa, a gente vai criando outros transtornos. O coitadismo, né? A fragilidade, né? Aquela carência de sentir, de querer que as pessoas nos falem, nos observem, e a gente se acha um coitado. Vocês podem notar que quando a pessoa está muito assim, até o modo de falar dela é diferente, é cheia de dodóizinho, né? Na voz, né? Eu fico aqui no quarto, minha mãe não vem nem me ver, meu marido passa e fala uma palavra assim, ofensiva, né? Minha irmã fala. Então, até o jeito de falar muda. Então, assim, o que eu sugiro e o que eu procuro fazer em mim, quando eu percebo isso, né? Eu falo, opa, peraí, tá entrando um trem estranho aqui que não é meu. É meu, mas eu preciso tirar. Então, peraí. Aí eu mudo meu jeito. Não, eu estou excedendo aqui, eu estou fazendo coisa demais, eu vou parar. Vou mexer no computador, vou divertir. Olhe bem, que a maioria dessas pessoas nem diversão tem. Por quê? Elas ficam o dia inteiro ocupadas com a coisa, chegam em casa à noite, tá moída, e vive sempre reclamando de cansaço. Porque não param, justamente para fugir do enfrentamento que ela precisa. Enquanto não tiver esta convicção, enquanto não tiver essa percepção, ou enquanto não admitir isso vai ficar indeterminado, por tempo indeterminado. Muitas das pessoas com quem eu converso, além de não admitir, ficam bravas comigo e some, não falam mais, não dão mais, apesar das vezes, como é que você está? A gente passa uma mensagem, pelo menos por um período ela não fala mais. Aí passa um tempo, volta,
e as coisas vão repetindo. Então, pessoal, eu sugiro, quem fica muito, um parâmetro que a gente tem que observar. Quem fica muito medindo pressão, quem fica muito assistindo coisas de doença, ouvindo pessoas falarem, ouvindo notícias catastróficas, ela está buscando um reforço para aquilo que já está na mente dela. Ela tem um pensamento igual, então ela vai caçando nas coisas, nos lugares, nas notícias, nas redes sociais, nas outras pessoas, alguém ou algo que falam e pensam como ela, para reforçar, para ela fugir daquelas outras pessoas que falam o contrário. Aí ela quer uma confirmação para aquilo que ela está sentindo. Ela quer uma confirmação para aquilo que ela está pensando. E geralmente, eu vou falar uma coisa aqui, e eu vivenciei isso, a gente é rebelde, para não falar teimoso, para não falar cabeçudo, porque a gente não admite opinião diferente da nossa. Não estou falando que da nossa, que eu falo assim, das outras pessoas, né? Não estou falando para aceitar, mas assim, se alguém fala alguma coisa, se isso aí é fuga, a pessoa não admite, entende fuga como outra coisa, e nem se dá o trabalho de ir lá pesquisar, de ver a opinião de um psicólogo, um terapeuta, Freud, esses caras cabeção aí da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise, né? Então, quando você fala, olha, observa, tem muitas pessoas que sentem o que você sente, né? Procura ouvir pessoas que se curaram, pessoas que se equilibraram. A pessoa acha ruim. Por quê? No fundo, é uma pessoa rebelde. Ela não aceita opinião diferente da nossa, do outro. Não quer que o outro fale uma coisa que não esteja de encontro ao pensamento dela. Ela quer que seja alguém que fale igual a ela, que pense igual a ela. Pessoa que dá opinião diferente, geralmente é afastada. Sai do grupo, né? Para de falar, para de se interagir. Porque nós queremos permanecer naquele ciclo da dependência. De alguém que nos observe, de alguém que nos dê atenção, de alguém que nos dê carinho, de alguém que nos mostre que somos importantes, que somos queridos, né? Então, precisa, a princípio, que a pessoa admita isso, aceite isso e observe em si se é assim que ela está agindo. Depois, né, se detectou, aceitou, teve a humildade de aceitar isso, buscar outros meios, né, para aliviar isso. Parar de ficar vendo coisas negativas, parar de falar com pessoas negativas, parar de falar, né? Se você fala várias vezes para a pessoa e ela não aceita, tem que parar. Por quê? Até para o bem dela, porque quanto mais você fala, você alimenta ela disso, das negatividades. Muitas vezes a gente começa a dividir sintomas, dores com os outros, né, pensando que está ajudando, ao contrário, a gente está alimentando nela aquilo, né? A gente, apesar da pessoa não gostar, a gente tem que continuar falando para ela que ela está no caminho errado, que ela tem, ou pelo menos que ela tem que buscar outra alternativa. Porque, olha bem, se não é racional, a gente passa 10, 20, tantos anos falando das mesmas coisas, de dor, de sintomas, de sensações, de que tudo isso que nós sabemos. E nada muda, né? A inteligência teria que nos indicar que a gente tem que mudar para ver se muda alguma coisa. A gente tem que fazer diferente o modo de falar, de agir, de pensar, para ver se altera alguma coisa. Porque a gente já percebeu, né, quem se autoanalisa, que continuar falando e repetidas vezes, não vai ajudar, não vai beneficiar em nada, como não beneficiou até hoje. Se a pessoa passa 5, 6, 7, 10 anos, 15 anos, fazendo as mesmas coisas, repetindo as mesmas coisas, e não resolveu, né? A inteligência teria que nos falar que nós temos que mudar, alterar alguma coisa na nossa atitude. Mas, infelizmente, a maioria de nós prefere buscar, né, fugir
das coisas da realidade. Vive num mundo diferente da realidade. Ele cria, nós criamos na nossa cabeça um mundo que não existe, que é fora do real. Né? É só para nós que aquilo existe. Tem doença ali, tem catástrofe aqui, e aquilo vai me atingir. Né? A gente, se pudesse, a gente viveria dentro de uma bolha, né, para nos proteger de tudo. Quando na realidade a gente não pode fazer assim. A gente tem que interagir com os outros, tem que fazer as coisas do dia a dia, tem que trabalhar, tem que viver. Então, a gente cria uma bolha psicológica de pensamentos, de atitudes, de gestos, que é só nossa. E a gente não admite sair disso. Por quê? A gente está fugindo. Essa é a fuga, fugindo da realidade, fugindo de viver a vida que todo mundo vive. A gente quer viver uma vida só nossa. E aí, a rebeldia nos faz querer que os outros vivem, pensem, falem como nós. Então, precisamos ter humildade para admitir isso. Infelizmente, a maioria de nós não temos essa humildade. Nós criamos essa bolha e queremos que o mundo viva à nossa volta. Que pensem, falem, ajam como nós. E não admitimos que ninguém ou nada nos fale ou nos oriente o contrário. Quando isso acontece, a gente afasta deles. Quero que vocês pensem nisso, se eu estou correto ou não. E gostaria que vocês comentassem se, depois de uma análise, eu falar, não, Cláudio, você está viajando, não é assim não. Mas observem que a maioria é assim. Tá bom? Então fiquem com Deus, que Deus nos proteja.